Depois de quase 30 anos de batalha judicial, veio a notícia. As terras do assentamento Antônio Conselheiro, em Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco, pertencem de fato às famílias do MST. O sentimento que eu tenho hoje é que hoje a gente ganhou a liberdade. A Justiça Federal de Pernambuco homologou o acordo firmado entre o INCRA e a empresa Negócios Imobiliários. A negociação foi mediada pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal. Com essa decisão, as terras de São Gregório, Alegre 1 e Alegre 2, que estão no assentamento Antônio Conselheiro, foram adquiridas pelo INCRA e permanecem destinadas para fins de reforma agrária. É uma decisão válida, que gera efeitos, de modo que, com ela, as famílias estão finalmente, depois de 26 anos, estáveis no assentamento em que moram. Ou seja, não existe mais, a priori, ameaça à sua presença, à sua permanência nas terras de São Gregório, Alegre 1 e Alegre 2. Em 1995, os trabalhadores sem terra ocuparam as terras improdutivas da usina Estreliana. Depois de vários despejos e uma forte mobilização de massa, o MST conseguiu, junto ao INCRA, a emissão do título de posse. E conseguimos ocupar aqui no dia 29 de outubro de 1995, com 223 famílias. Em 96 teve uma greve de fome, para garantir a desapropriação, foi 14 pessoas na greve de fome, para garantir a desapropriação desse assentamento, São Gregório e Alegres, e o assentamento Normandia. Eu fui um dos tal que participei da greve de fome. Aí os companheiros fizeram um protesto aqui na margem da 101, no Pingo da Meu Dedo, deitados no meio da BR, passaram mais de hora deitados. Este foi um caso emblemático assim, para o país inteiro. Tanto é que as terras são gigantes e que mobilizaram tantas pessoas. E a luta por essas terras foi longa, até que houve a vistoria do INCRA e o decreto presidencial. Após a decisão do INCRA, os advogados da usina recorreram e afirmaram que o decreto era nulo, por não ter ouvido os usineiros durante a perícia sobre a produtividade da área. O STF, na época, acolheu a versão dos advogados. Na sequência, uma decisão de primeira instância desconsiderou a tese da Suprema Corte e reconheceu que o suposto erro formal do INCRA não deveria afetar as famílias. Com isso, foram anos de disputas judiciais e ameaças de despejo. Mexeu muito com as famílias, principalmente os idosos. A gente teve muito problemas do emocional dos idosos, porque cada um momento, cada uma ordem de despejo que vinha, era uma ordem de despejo que vinha, mas que vinha trazer com muito impacto de violência, tipo, não violência brutal, mas violência psicológica. Em 2020, com a pandemia, veio a DPF 828 do STF, que impedia os despejos. E dessa forma foi possível mediar um acordo entre o INCRA e a Negócios Imobiliários, empresa que sucedeu à usina Estreliana na disputa pelas terras. Com o acordo, o INCRA pode, a partir de agora, retomar os investimentos no assentamento. Essa vitória na justiça, ele dá uma capacidade, da nossa população acreditar nela. Porque como é que tu dá uma emissão de posse e depois de 29 anos tu quer tirar ela do local? Então isso foi um resultado imenso e muito importante para o nosso público, para o nosso povo, para os nossos assentados, principalmente para a cidade, a nosso município, os vizinhos, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Palmares, amigos, porque passa a acreditar na justiça, passa a acreditar na reforma agrária e passa a acreditar em nós, da direção do MST, e até para a gente conduzir o processo da reforma agrária para conquistar outros assentamentos.